O assunto agora é implante dentário. Convidamos o Dr. Fábio Makiyama, da Oral Unique de Rio do Sul, para tirar algumas dúvidas que as pessoas costumam ter. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia a todos, né? Realmente são bastante dúvidas que as pessoas têm. Então, acho que é legal a gente trazer um pouquinho que essas dúvidas, com certeza, são dúvidas de muita gente. Então, a gente vai bater um papo com o pessoal e explicar um pouquinho, né? E tentar fazer com que as pessoas entendam que é importante cuidar da saúde bucal. Verdade. Então, fomos às ruas conversar com a população para saber quais são essas dúvidas e selecionamos, então, algumas para sanar ao vivo aqui no JR. A gente vai soltar, então, a primeira pergunta, que é a pergunta do Marlon. Eu gostaria de saber se quem tem problema de saúde, tipo diabetes ou problema cardíaco, pode fazer implante. É muito legal essa pergunta do Marlon, tá? Realmente, as pessoas ficam com medo, né, com receio de realizar um tratamento desse por conta de um problema de saúde. Não tem problema, pode estar realizando. Óbvio que a gente tem que ter um controle maior, um cuidado maior, estar conversando com o médico, né, que a pessoa está sobre os cuidados, explicar a situação do que vai ser o procedimento e o que a pessoa vai ter que realizar nesse procedimento. Então, assim como os pacientes diabéticos, pacientes com problema de saúde, com um problema cardíaco, podem estar, sim, realizando o procedimento e, com isso, com toda a segurança e ter um resultado final para conseguir o sucesso. O Marlon comentou aí dos diabéticos e dos cardíacos. Fumantes também entram nessa lista? Sim, também, né? Tem que ter um cuidado maior, óbvio, né? As pessoas que fumam sempre vão ter algum problema que podem vir a atrapalhar, então a gente tem que ter esse cuidado também. Doutor, para essas pessoas, são solicitados alguns exames adicionais daí? Sim, geralmente as pessoas já têm a medicação que toma, já têm os cuidados e os exames que as pessoas, que os profissionais, os médicos, né, geralmente pedem, então já vem geralmente triado, a gente já vem sobre a orientação, o que precisa ou não, então a gente só conversa mesmo realmente com eles para poder entender o que está acontecendo com a pessoa e realizar o tratamento. Tá certo. Vamos agora à pergunta da Marileuza. Bom dia, doutor. O paciente que usa prótese, ele consegue fazer os dentes em 72 horas? Sim, essa pergunta, né, aparece muito no nosso dia a dia, né? As pessoas que tiverem condições ósseas, que usam aquela dentadura, aquela prótese total e quer realizar o implante, desde que a condição óssea esteja ok, com certeza em 72 horas podem realizar. Ah, mas se eu não conseguir fazer esse procedimento em 72 horas, a gente pode estar... aí exigem períodos, que vai de cada um, com certeza, nesse período de cicatrização, osteointegração que a gente fala, mas isso não impede de não realizar o procedimento. Tem gente que precisa de um tempo um pouco maior, né, para sarar, vamos dizer assim, por exemplo, os pacientes que vão para enxerto ósseo, né, as pessoas perdem os dentes muito precocemente, né, perdiam muito precocemente. Então a gente tem que fazer uma reconstrução óssea para aí sim fazer o tratamento. Geralmente 6 meses, 1 ano, depende de cada pessoa. Nesse caso são protocolos, metodologias diferentes? Isso, a carga imediata é um protocolo, né? Assim como os dentes individuais também a gente consegue fazer, né? Mas tudo depende dessa situação, de como a pessoa está e vai se apresentar, né, a condição óssea. Isso aí mediante um exame de tomografia, de raio-x, que a gente faz tudo lá na clínica, então a pessoa pode estar procurando a gente. Tá certo, a gente tem a dúvida agora da Zenaide para mostrar. Doutor Fábio, pessoas idosas podem fazer implante? Legal, Zenaide, podem sim, tá? Não tem contraindicação em relação à idade, né? Lógico, o paciente idoso, às vezes a gente tem que tomar um cuidado um pouco maior, precisa, né, ter um acompanhamento da pessoa, mas aquelas pessoas que não utilizam a prótese, né, essas pessoas mais idosas, vamos dizer assim, que não utilizam a prótese há muito tempo e tiverem com a condição de saúde, condição óssea, tudo ok para fazer, com certeza podem e devem, né? Porque provavelmente já estão há muito tempo sem conseguir mastigar, né? Sorrir é uma consequência, mas acho que nesse ponto, nessa fase, nessa idade, a mastigação é o mais importante. E normalmente é o idoso que procura pelo implante dentário? Também, né? Também, mas infelizmente ainda a gente tem, em decorrência do descuido dos pacientes, a perda precoce de gente, pacientes jovens hoje que procuram a gente para reabilitar, mas independentemente da idade, desde que a condição óssea esteja, né, apta para receber esses implantes e a pessoa esteja com as condições de saúde em dia, tudo tranquilo. Mais uma pergunta, então. Aí, doutor Fábio, uma pergunta aí para o senhor. Quais os cuidados que devemos ter depois de colocar os dentes?
O seu Marcílio, muito importante, né? Muita gente coloca, e isso a gente que é uma briga que a gente tem, e os meus colegas de profissões também, que o paciente tem que retornar, fazer os controles desses implantes, né? Principalmente quem faz os implantes individualizados, os cuidados com os dentes como se fosse o dente natural. Agora, os pacientes que usam a prótese protocolo, que colocam, a gente procura sempre estar chamando o paciente também tem que estar procurando, né, a clínica, o profissional que realizou o procedimento para poder fazer a limpeza da prótese, a manutenção da prótese, porque é um dente que está fixo, é uma prótese que está fixa. Então, a necessidade de realizar essa limpeza em períodos, né, aí vai de cada profissional e também em relação à condição que o paciente deixa essas próteses para realizar esses tratamentos. Normalmente, qual que é a rotina? Em média, de 6 em 6 meses é um período bom, tá? Mas tem pacientes que a gente tem que fazer uma limpeza antes, tem pacientes que prorrogam até 1 ano, então tudo depende muito. Então, um acompanhamento de 6 em 6 meses eu acho que é um período legal. Esse período de 6 meses, em média, é o mesmo indicado para quem tem o dente natural, fazer a limpeza, procurar o dentista. Exatamente, é o mesmo cuidado que as pessoas que, né, têm os dentes natural, essas pessoas que colocam essas próteses protocolos fixadas, assim como os implantes individualizados, é importante procurar de 6 em 6 meses um profissional para estar cuidando da saúde. E uma dúvida minha, o cuidado em casa é o mesmo? Sim, é o mesmo, né? A pessoa a higienização, escovação, tudo igual. Né? As 3 higienizações, pelo menos diárias ali. Aquelas pessoas que têm a dificuldade, às vezes a gente encontra situações onde a pessoa usa aquela prótese, a dentadura, que ela é solta na boca. E quando a gente fixa, a pessoa tem que ter aquele hábito novamente de higienizar com os dentes fixos. Então é importante que o paciente tenha essa consciência. Quem ficou com mais alguma dúvida, é importante agendar uma avaliação sempre, né? Tenho vontade de colocar implante, por exemplo, e não sei se posso, qual o procedimento indicado? Com certeza, procurar o profissional, procurar a gente ali na clínica para tirar as suas dúvidas. Aqui foi um bate-papo muito legal, onde são perguntas que realmente as pessoas procuram, ligam, mandam mensagem para saber, né, se pode fazer ou não, se dá para fazer ou não, mas realmente uma avaliação mais detalhada, né? Um planejamento mais detalhado, individualizado. Às vezes uma situação para uma pessoa não é a mesma para outra, isso aí é fato, né? Não adianta vir com um planejamento pronto para fazer, porque não vai ser a mesma coisa, mas a gente consegue estar realizando aquela avaliação, um planejamento bem legal e realizando um tratamento com sucesso. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela vinda. Obrigado e bom final de semana a todos. Igualmente.